Que honra estar aqui na primeira edição da conferência da Quarta Região Eclesiástica. Essa conferência online, uma experiência nova, uma experiência importante. Eu tenho orado pela Quarta Região, eu tenho orado por esta conferência. Creio num tempo impactante de Deus em nossa vida através desta conferência. Quero cumprimentar a querida Quarta Região Eclesiástica, que é formada pelos estados de Minas Gerais e do Espírito Santo. Que a graça e a paz de Cristo reine no coração do corpo pastoral, de todas as igrejas e de todos os irmãos dessa linda região. Eu quero aqui agradecer pelo convite ao Bispo Roberto e o coordenador da Câmara Regional da Quarta Região, o pastor Bruno Rios. É uma honra poder servir vocês. Deus tem uma palavra poderosa sobre o discipulado. Deus tem uma palavra para nos renovar, para nos ensinar, para nos desafiar e para nos capacitar. Quero estar pensando com você sobre o tema discipulado como estilo de vida. Guarde isso no seu coração. O discipulado como estilo de vida. Quero ler com você Lucas capítulo 10, verso 30. Você pode abrir a sua Bíblia, Lucas capítulo 10, verso 30, que diz: Um homem descia de Jerusalém para Jericó, quando caiu nas mãos de assaltantes. Estes lhe tiraram as roupas, espancaram-no e se foram, deixando-o quase morto. Aconteceu estar descendo pela mesma estrada um sacerdote. Quando viu, o homem passou pelo outro lado. E assim também um levita, quando chegou ao lugar, o viu, passou pelo outro lado. Mas um samaritano, estando de viagem, chegou onde se encontrava o homem, e quando viu, teve piedade. Outra tradução diz, teve misericórdia, ou se compadeceu do homem. Aproximou-se e enfaixou-lhes as feridas, derramando nelas vinho e azeite. Depois colocou sobre o seu próprio animal. Levou para uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, deu 2 denários ao hospedeiro. Ele disse, cuide dele. Quando eu voltar, lhe pagarei todas as despesas que você tiver. Qual desses 3 você acha que foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? Aquele que teve misericórdia dele, respondeu o perito na lei. Jesus lhe disse, vá e faça o mesmo. Discipulado, estilo de vida. Quando leio esse texto, que Jesus está contando esta parábola, nós encontramos aqui algumas personagens. O homem caído à beira do caminho, o levita, o sacerdote e o samaritano. Essa palavra é impactante. Jesus está aqui tratando sobre a vida. E quando eu estava lendo esse texto, veio à minha mente as seguintes palavras: vida, violência contra a vida, crime, insegurança, ameaça, injustiça, maldade, uma porta aberta na crise como solução, como salvação, resgate, missão, desafio, cuidado com a vida. Eu gosto dessa expressão, cuidado com a vida. A palavra cuidado combina com amor, com missão, com investimentos em vidas. A palavra cuidado combina com o discipulado. Então o grande desafio
para mim, para a igreja metodista, nesse século 21, onde você mora, é vivermos o discipulado como estilo de vida. E como que o metodista hoje pode viver o discipulado, ter experiência do discipulado como experiência de vida, observando os princípios da palavra de Deus. A igreja metodista pode muito bem viver o discipulado vivo, poderoso, observando a palavra do Senhor. Então esse texto nos fala de cuidado, e cuidado combina com discipulado. Um homem descia de Jerusalém a Jericó, diz o texto. Esse homem foi atacado por criminosos. O homem ficou ferido, semi-morto à beira do caminho. Esse homem tinha um nome. Este homem tinha uma história. Esse homem tinha uma família. Nós vamos ser desafiados nesse texto, quando Jesus conta essa parábola, para nós pensarmos na vocação do discipulado, na vocação de amar nossa cidade, de evangelizar as pessoas. Mas diz essa parábola que o homem caído à beira do caminho, agora um sacerdote descendo, passando aquele lugar, ele passa para o outro lado. Ele ignora o homem. A narrativa de Lucas nos informa que esse homem foi alvo da violência, foi alvo dos assaltantes. Esse homem ficou caído à beira da estrada, mas o sacerdote, que representa a religião judaica, ele é um líder do judaísmo, ele é indiferente à vida, ele é indiferente ao homem que está caído à beira do caminho. E ele passa pelo outro lado. Ele comete o pecado da omissão. E da mesma forma, o levita descendo, e vai passar no mesmo local. O levita ignora o homem que está caído, muito ferido, semi-morto, e o levita passou para o outro lado. Então temos aqui o sacerdote, o levita, mas Jesus, contando essa parábola, nós encontramos aqui um legado que o samaritano deixou. O samaritano fazendo a viagem, quando ele viu o homem caído, ele teve piedade. Tem outra tradução que diz que o samaritano se compadeceu, teve compaixão, teve misericórdia. O samaritano era movido por valores. O que move sua vida? O que move seu ministério, pastor e pastora? O que move sua igreja, líder? O samaritano era movido por valores. No coração do samaritano estava o amor, a misericórdia, a piedade, a bondade, a proatividade. Os desafios da vida continuam nesse pleno século 21, nesta pandemia. Quantos brasileiros estão desesperados? Quantos brasileiros estão com depressão? Quantos brasileiros e famílias de brasileiros estão tomados pelo medo? Mas Jesus está aqui para desafiar o meu ministério episcopal, para desafiar o seu ministério pastoral, para desafiar a sua igreja, a sua vida, líder, com princípios elevados. Se eu e você queremos viver o discipulado como estilo de vida, se nós queremos viver o discipulado observando a proposta dos evangelhos, observando a proposta de Jesus, obedecendo o ensino de Jesus, imitando a igreja primitiva, nós precisamos entender que o ministério pastoral,
O ministério na vida da igreja metodista tem que acontecer na perspectiva dos princípios, dos valores do reino de Deus. A crise está instaurada. O homem está à beira do caminho, ferido, semi-morto. Esse homem precisa de amor, de socorro, de misericórdia. O sacerdote, o levita, conhece o culto, conhece a lei, conhece as músicas sacras, mas eles não exercem a misericórdia com aquele homem. Nós precisamos fazer uma pausa e refletir sobre a palavra crise. Na crise, que nós vamos conhecer as pessoas. A crise tem a capacidade de revelar quem são as pessoas. Se as pessoas são cheias de amor, são generosas, são misericordiosas ou bondosas. A igreja metodista tem um chamado de Deus, tem uma vocação de Deus, vocação de pregar o evangelho, de levar a esperança de Deus para o Brasil, para levar a esperança de Deus para as nossas cidades, para os nossos bairros, para as famílias, que nesse tempo de pandemia precisa da graça de Cristo. O sacerdote e o levita estão com seus corações tomados pelo isolamento espiritual, pelo distanciamento espiritual. Eles não quiseram se envolver com o homem à beira do caminho. O sacerdote e o levita não quiseram se envolver com a vida. Não quiseram se envolver com o homem semi-morto. Mas Jesus destaca aqui, pastor e pastora, você que é líder, que o legado nessa parábola acontece através da vida do samaritano. O samaritano era excluído, considerado imundo, desprezível, improvável. Mas eu estou ensinando que o bom samaritano nos ensina a enxergar o outro. O bom samaritano nos ensina a enxergar o nosso próximo. O sacerdote e o levita passaram de largo. Eles foram indiferentes. Eles não exerceram o amor, a misericórdia. Deus tem uma vocação na vida da igreja metodista. Deus tem uma vocação na vida dos jovens metodistas, dos adolescentes metodistas. Deus tem uma vocação na vida das nossas crianças metodistas para pregarmos o Evangelho, para levarmos a esperança de Cristo para as pessoas. O Brasil precisa de Cristo, a sua cidade precisa de Cristo, os seus amigos e colegas e familiares precisam de Cristo. E eu e você precisamos fazer uma pergunta para o nosso coração, para o nosso ministério pastoral. Qual tipo de igreja queremos ser? Qual tipo de igreja queremos ser? A igreja do sacerdote ou a igreja do levita? Ou a igreja do bom samaritano? A vocação da igreja metodista é se importar com vidas. E Jesus diz que o único que se importou com a vida foi o samaritano. Porque a vida do samaritano era permeada pelos valores, pelos princípios. Diz no versículo 34 que o samaritano se aproximou, enfaixou-lhes as feridas, derramando nelas vinho e azeite. Depois colocou sobre o seu próprio animal, levou-o para uma pensão e cuidou dele. Cuidado tem tudo a ver com discipulado. A igreja metodista tem uma herança com discipulado. A igreja metodista, ela tem uma história com discipulado, ela tem uma história em alcançar as pessoas. Os metodistas do século XVIII, eles tiveram um estilo de vida. A Inglaterra foi impactada pela graça de Cristo através dos metodistas. A Inglaterra foi impactada pelo amor de Deus. E nós aprendemos aqui com o bom samaritano que nós precisamos ser uma igreja cuidadora. Cuide dele, diz o verso 35. E a pergunta é: você tem pago o preço
de alcançar sua cidade, as pessoas para Jesus? Quanto que custa para você tocar nas pessoas na sua cidade, aonde você estuda, aonde você trabalha? O verso 35 diz que o samaritano afirmou: cuide dele, se custar mais, ponha na minha conta, pago quando voltar. Princípios devem nortear a vida da igreja metodista. Os princípios que nós encontramos nesse texto: o amor. O samaritano exerceu o amor. O samaritano exerceu compaixão e se colocou no lugar daquele homem, no lugar de dor, de violência. O samaritano exerceu a misericórdia. Uma igreja metodista relevante é movida por valores. Vou repetir. Uma igreja metodista relevante é movida por valores. A igreja metodista, ela tem a vocação de ser cuidadora. O metodista tem que ressignificar a vida, olhar para a vida humana com amor, com misericórdia. Nós precisamos acreditar que Deus nos colocou na nossa cidade para salvar a cidade. E na nossa cidade precisamos enxergar a vida. Precisamos enxergar as pessoas. Precisamos pagar o preço do discipulado. A igreja metodista tem a vocação do discipulado, tem a vocação da missão. O samaritano pagou o preço. O samaritano pagou para o hospedeiro. O dono da pensão, 2 moedas de pratas. O que custa para você resgatar uma pessoa caída à beira do caminho no seu bairro, na sua cidade? Quem sabe é um colega seu, na universidade, na faculdade, no seu trabalho, que precisa de você. Encontramos aqui na vida do bom samaritano a inspiração. O bom samaritano é o grande inspirador nesta parábola contada por Jesus. E Jesus é o nosso grande inspirador para o discipulado. Estilo de vida é um modo de ser, uma maneira de ser. Então a inspiração é ministrada no nosso coração agora. Para nós cremos que a igreja metodista é uma comunidade de fé, é uma comunidade missionária, é uma comunidade discipuladora a serviço de vidas. Mas o amor tem que fazer parte do nosso ministério. O amor tem que fazer parte da nossa espiritualidade. E o amor, ele vai te capacitar para que você seja um líder relevante, prevalecente, frutífero nessa época. O que custou para o samaritano? Custou o amor, custou tempo, e tempo aqui é igual investimento. O samaritano investiu tempo, investiu amor, misericórdia, piedade para resgatar aquele homem. A vocação da igreja metodista é resgatar as famílias, resgatar os jovens, os adolescentes, as pessoas que estão perdidas, as pessoas que estão com depressão, as pessoas que estão dominadas pelo medo. E o combustível para que a igreja metodista seja uma igreja relevante e cumpra a sua missão, seu papel, hoje no Brasil, é o amor, é a compaixão, é a misericórdia. Para sermos uma igreja relevante na nossa cidade, no nosso estado, na nossa nação, precisamos ressignificar a vida. Precisamos valorizar a vida. A vocação da igreja metodista é se importar com vidas. O samaritano se importou com a vida do homem à beira do caminho. Diz o versículo 33, mas um samaritano, estando de viagem, chegou onde se encontrava o homem, e quando o viu, teve piedade. Outra tradução diz que se compadeceu. Outra tradução diz que teve misericórdia. Então o samaritano viu, mas o sacerdote e o levita também tinham visto.
mas não havia no coração do sacerdote levita o combustível da paixão, da misericórdia. Eu creio num grande avivamento na igreja metodista. Eu creio num tempo relevante na vida da igreja metodista e através da igreja metodista, o que Deus vai permitir o metodismo fazer nesse tempo, nessa época de pandemia. A vocação da igreja metodista é ver os perdidos, é enxergar os perdidos, resgatar os perdidos. Em Lucas 4, 18, 19, diz que Jesus foi chamado em pôr em liberdade os cativos. Então a igreja metodista tem o chamado de pôr em liberdade os cativos, presos. A vocação da igreja metodista é proclamar a salvação nas cidades, no shopping, é restaurar. Vista os cegos, é pregoar o ano aceitável do Senhor. E eu quero destacar aqui, o ano aceitável do Senhor. 2020. Crise da saúde pública. A pandemia. O Senhor está conosco. O Senhor está conosco. Então Deus chama a igreja metodista para esse tempo. Que a igreja metodista tem uma mensagem profética para o nosso povo, para a nossa nação. E eu quero afirmar para você uma frase do pastor Billy Graham, que diz: a salvação é de graça, mas o discipulado custa tudo o que temos. Eu quero repetir, a salvação é de graça, mas o discipulado custa tudo o que temos. A igreja metodista tem vocação para o discipulado. Nós somos chamados para sermos uma igreja metodista que gera vidas. No nosso chamado, nós precisamos observar o gerar vidas. O princípio da igreja metodista, que é uma igreja que nasceu no coração de Deus, é gerar vidas. O sacerdote levita estava preocupado com a performance religiosa, com a estética da religião, com a estrutura religiosa. O sacerdote levita era movido com a preocupação da liturgia das 4 paredes do templo em Jerusalém. Eles não tiveram tempo para se importar com vidas. O sacerdote e o levita eram movidos pelo fazer da religião. A narrativa do ministério de Jesus, pastor e pastora, você que é líder, é apresentar para o povo uma porta de salvação na crise, observando o cuidado, o amor com as vidas. Que tipo de igreja temos sido na cidade? Que tipo de igreja temos sido hoje? A igreja do fazer ou do gerar? Então Deus chamou a igreja metodista para gerar novos filhos espirituais. E esses filhos espirituais precisam ser cuidados. Então a igreja metodista está sendo capacitada, eu profetizo nesse tempo, para sermos uma igreja relevante, e eu profetizo, Deus está abençoando a 4ª região eclesiástica. Eu te abençoo, pastor e pastora da 4ª região. Eu te abençoo, você que é líder. Eu abençoo cada igreja do estado de Minas Gerais e do Espírito Santo. Deus está capacitando vocês com o amor, com a misericórdia, com a compaixão. Deus está capacitando a nossa querida 4ª região para gerar novos filhos espirituais. Eu creio, a 4ª região não vai ser a mesma região depois desta crise. Deus já está despertando, o Espírito Santo está capacitando os pastores e pastoras, o Espírito Santo está capacitando os leigos e leigas. Agora, se nós queremos fazer a vontade de Jesus e ser uma igreja missionária, cuidadora, discipuladora, precisamos ser uma igreja que gere,
E eu profetizo que Deus abençoe a sua vida. Que Deus abençoe a cada dia o ministério episcopal do Bispo Roberto. E que Deus avive a quarta região. Que Deus mude a vida das nossas igrejas na quarta região. Pois a quarta região foi chamada para ganhar vidas, para se importar com vidas, para pregar o Evangelho. E cuidado combina com discipulado. Amor combina com discipulado. Misericórdia combina com discipulado. Deus abençoe a quarta região. Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus.